você clicou nessa imagem aqui, você já sabe que nós estamos numa Porsche 944. Esse motor é metade do V8 do 928. Motor bem gostoso mesmo, que não tem vibração. O barulho é de 4 cilindros realmente, mas é muito legal, uma coisa diferente, cara, uma experiência diferente. Toda história tem um início. No mundo dos esportivos puro sangue de longa linhagem, a primeira geração é sempre a pedra fundamental, aquela que determina os valores que irão se perpetuar ao longo das décadas em todas as gerações seguintes. Quase todas. No caso do BMW M3, tudo começa exatamente aqui, na geração E30. O primeiro M3 nasceu com puro DNA de pista. Era uma série especial de homologação para o campeonato de turismo alemão e, por seguir as especificações do Grupo A da FIA, rapidamente foi incorporado em diversos campeonatos do mundo. 17 títulos em 4 anos, da Austrália à Inglaterra, não é para qualquer um. Mas nada disso seria possível sem uma plataforma competente. Baseado na segunda geração do Série 3, a E30 combinava uma plataforma rígida, motores confiáveis e torcudos e, claro, uma dinâmica afiada. Do 325 e seu motor 6 cilindros em linha, ao modelo de entrada 316 e seu modesto 4 em linha de 90 cavalos. Esse carro começou a vida como um 316. Isso. Mais básico, um dos mais básicos do Série 3 Isso. E30. Não tinha praticamente opcional nenhum, 4 cilindros. E era um carro, vamos dizer, bem pé de boi, né? Espartano, Sim. assim, vamos dizer, não tinha. Era um carro bem. O mais básico que a BMW tinha na época. E o que sobrou de 316 agora, Arvid? Eu acho que plataforma só, né? Acho que fora isso, o carro tem muita coisa escondida, né? Abre o capô e revela pra gente o que você está escondendo, então. Bom, começa que dá pra fazer uma refeição aqui, né? Esticar a toalha de mesa aqui e fazer a refeição. Mas, cara, o que a gente tem aqui, então, é um S50 de M3 e o S-Spec. O S-Spec que foi de 93 a 96, se não me engano. É um motor S50, que é em cima do M50, né? Sim. Usando basicamente o mesmo bloco, mas muda cabeçote, comando, tem comando variável, tem algumas coisinhas. Então ela gerava ali na casa dos 240 cavalos originalmente. Sim. Na M3, né? Sim. E agora tem um pouquinho mais, tem um 6 em 1, tem escape, filtro, umas coisinhas, tem um ajuste de módulo, então ela deve ter um pouquinho mais de fôlego aí. Sim, sem dúvida. Não temos a potência, né, a gente não sabe, mas é um carrinho bem esperto, né? Um carro que entrega a potência bem bacana. Agora, a coisa mais maluca é, esse motor parece ter nascido exatamente para ficar aí, né, em termos de dimensão. E aí a gente foi descobrindo na nossa conversa, um pouco antes de começar a gravação, que... Porque quando a gente pensa nessa geração E30 em relação à E36, parecem duas gerações completamente diferentes. Uma presa nos anos 80, outra totalmente anos 90, em termos de design, carro maior. Sim. Ou seja, seria natural você pensar que você está falando de uma plataforma completamente diferente. É reprojetada, né? Exato. Não é. Do zero. E não é. Não é. É a escola alemã, né? De aproveitar o que funciona e melhorar o que não funciona. Então a gente tem um carro que basicamente é o mesmo drivetrain, não o mesmo chassi, mas compartilha muita coisa. Quadro, suspensão, tudo é de um E36 e vamos dizer, praticamente plug and play. Essa que é a parte mais impressionante, cara. A gente começou falando do motor, que evidentemente que é a joia da coroa, porque nessa geração a gente
tinha um motor 6 cilindros, né? Que tinha até 2 litros até 2.7 ou 7, eu não lembro agora. Com a metade da potência desse motor, dimensões provavelmente até meio parecidas, mas o mais tamanho de bloco é o mesmo. O mesmo tamanho de bloco. Parecido assim, é um motor bem arcaico. Se você for ver o motor 6 cilindros da própria E30, é um motor assim que você olha, é um motor muito antigo. Sim. Né? E aqui tem um salto enorme de motor, mas assim, dimensão é muito próximo. E é muito mais do que o motor que a gente está vendo nesse projeto. Né? A gente começou por aqui, evidentemente isso aqui é a joia da coroa, mas esse espírito, essa alma, os músculos, na verdade, de uma E36 se estendem por tudo que está vestindo essa plataforma. Sim, aqui, né? Ela tem motor, câmbio, diferencial semi-blocado, né? De E36, tudo da M3, né? Do mesmo carro doador, foi tudo tirado do mesmo carro. Sim. Inclusive compartilha freios, suspensão e diversas outras coisas, inclusive até o radiador é da própria E36. É um radiador que também é plug and play, por incrível que pareça. Então aí com essas coisas meio malucas, porque não só a parte em termos mecânicos, né, mas até alguns elementos de estrutura do carro, por exemplo, essa travessa aqui do radiador é a original, assim, né? É, muito parecido, assim, ou muda alguns detalhes mas são compatíveis, você consegue intercambiar de uma para outra. Sim. É bem legal, é um carro que dá para você compartilhar muita peça. Então, assim, até para quem tem um carro desse, não fica tanto preso em peças porque consegue usar de uns carros mais modernos, por incrível que pareça. Até da Z3 compartilha peça. Caramba. A bandeja, por exemplo, até a Z3 usa a mesma bandeja. E a E46 usa a mesma bandeja. Nossa, os caras esticaram até onde deu, né? Dá para usar bastante coisa. Inclusive o motor, o S52, que é depois desse, foi usado também. Evo, né? Da Evo. Da E36 Evo é usado na M3 E46. Sim. Que também basicamente é o mesmo motor, é uma evolução desse motor. Sim. Mas o drivetrain em si é muito próximo. Agora, quando a gente está falando desse carro em si, desse projeto, é muito mais do que essa descoberta, né, de que você tem uma evolução de plataforma que permitiu você fazer um swap não só de motor, mas de esqueleto e músculos, vamos dizer assim, né, em cima desse carro aqui, mas o projeto em si envolve muito mais coisas do que isso, né? É assim, esse carro, na verdade, assim, ele já veio parcialmente montado quando a gente recebeu, né? Esse carro, você mesmo já conhecia o carro por um anúncio, né? É um carro que já tinha um motor no lugar, mas tinha diversos problemas e falhas no restante projeto, né? Então, o pessoal que fez começou o carro, mas nunca chegou a finalizar o carro para ser um carro usável, né? Então, assim, o motor, basicamente, câmbio estava no lugar, algumas coisas estavam no lugar, mas a gente teve que ajustar para deixar tudo 100%. Então, faltava alguns suportes, faltava fixação para o diferencial, foi o que, na verdade, o carro veio para cá inicialmente para fazer, foi fixar o diferencial da E36, que ela tem a diferença, assim, ela compartilha o suporte do diferencial da 318 Ti, que é um suporte só do lado direito. As M's usam 2 suportes, tanto na E36 quanto na E30. Então a gente fez esse suporte para segurar o diferencial para ele não ter o movimento, porque nas normais, nas séries 3 e 36, ela tem um suporte só e tem um jogo ali no diferencial. Na ZM ele já é mais rígido, então ele tem um suporte a mais. A gente fez toda essa fabricação de suportes, então deixou um carro mais... Então foi esse o ponto inicial? Quando o cliente chegou para a gente. Mas a ideia, então, não era do começo fazer isso que a gente está vendo agora? Nunca. Esse carro que é aquele verdadeiro jaquet, né? Nossa Jaquet tá fazendo... Jaquet Level Extreme, né? E já vai, vira aquela bola de neve e acabou virando um projeto, né? Nossa. Na verdade, antes de a gente fechar aqui o capô, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dessa limpeza aí do cofre do motor, né? Porque tem, óbvio, né? Tem toda essa parte de saídas de mangueira e fiação que foram fechadas, mas tem mais coisa do que isso, tem inclusive em termos de fabricação, né? Sim, tem. Dá uma geral pra gente aqui em relação ao que foi feito aqui no cofre do motor e mesmo essa customização aqui dessa barra Monte Carlo aqui. Bom, a gente começou, a princípio, assim, o cliente veio para tirar aquelas coisas que sempre, assim, todo carro tem um predisposto para um monte de acessórios, para um monte de coisa. E como esse carro já tinha sido mexido, tinha um monte de acessórios que originais não usava e os outros também que nunca teve. Então ele falou, vamos dar uma limpeza, né? Como o nosso cliente também é designer, tem essa mania de limpeza, clean, estética, etc. A gente já começou nessa brincadeira. Então já começamos fechando furos que não usavam mais, suportes, aqueles pino tucker, aquelas coisas todas que não usaria mais, foram tirando. E aí com o tempo assim, a bateria já não estava mais aqui na frente, né? Porque a 316, a 4 cilindros usa a bateria na frente, a 6 cilindros usa sempre a bateria atrás. Mas todas elas têm os 2 suportes prontos, predispostos.
Então o que foi feito? A gente fechou aqui, copiou o lado esquerdo do carro, onde ficaria a parte da corta-fogo, e replicou ela para o lado direito, para ficar uma coisa simétrica. Então não só a remoção do suporte em si, mas a fabricação de toda essa estrutura que está em volta. Para deixar o visual simétrico. Aqui é uma peça que teoricamente é encapada em tecido, né, com aquela manta, na verdade, Sim, de ruído, de temperatura. Ela foi toda customizada, tirou as rebarbas, etc, para ficar mais clean, porque a gente precisa dessa porta de acesso, por incrível que pareça, para a máquina de limpador. Tá. E ventilador do ar-condicionado. Então a gente não podia tirar essa peça 100%. Era uma peça que, lógico, fica muito mais interessante e lisa, mas a gente também tem que pensar na praticidade e manutenção. Não adianta a gente fazer um cofre lindo e maravilhoso e queima um motor de limpador, como é que faz? Entendi. Então tem que ter essas coisas. Às vezes a gente tem que ter essa forma e função, né? Sem a gente dúvida. melhora um pouco a peça, mas também não, né? Não pode tirar. Aqui também envolve a fabricação. Sim, a peça original existe, é uma peça plástica, mas ela não é tão complexa, né? Ela não fecha tanto quanto a gente fez ela fechar aqui, então a gente fabrica uma peça um pouco mais complexa para deixar esse visual, fechar a parte elétrica dos faróis, porque esse não é um farol igual ao carro moderno, que ele é todo encapsulado e só tem uma tomada. Aqui toda a parte de fiação fica à mostra, a parte traseira do farol fica à mostra. Sim. Então a gente fabricou essa peça justamente para deixar esse visual mais limpo aqui. Agora, eu tô vendo um compressor de ar-condicionado aqui e eu não tô vendo mais nada, cara. Esse é o... Tem um pulo do gato, né, vamos dizer. Tem uma parte que fica toda passando por baixo, sai do compressor, passa por baixo e passa por esse paralama, atravessando, entrando... Por dentro aqui, entre por dentro, por cima. O cofre e o paralama. Isso, e aí entra na lateral aqui do painel. Assim como a parte elétrica faz a mesma coisa pelo lado esquerdo do carro. Entendi. Puta, sensacional. Você clicou nessa vídeo aqui, você já sabe que é uma BMW 328i Touring manual E36 de 1996. Mas o mais legal aqui é que esse carro era meu. RPM, é isso aí. Cara, passei 7 anos com esse carro e me esquecido como é bom, cara. Me esquecido como é bom. E essas rodas C-Schnitzer, né? A C-Schnitzer, aro 17 originais BMW, né, eram opcionais na E36 também. Inclusive tem a versão E36 da C-Schnitzer, né, que é uma versão bem rara. E 17 por quê? 7? 7,5, se eu não me engano. Tá. Não tenho certeza mais. Eu tenho que dar uma conferida. Agora, em relação a essa parte de visual, o que a gente tem de diferente aqui em relação a 316? Bom, como ela chegou? Exceto as rodas, claro. As rodas, suspensão um pouco mais baixa. Ela usa, no momento ela está com molas A-back, tanto na frente quanto atrás. Quando ela chegou pra gente, ela só tinha a traseira, a Z-back, na frente não tinha, ela era mais alta porque ela tinha um problema de raspar devido à altura. Quanto mais baixa essa carroceria, mais a roda vai para trás. Pelo ângulo do ataque do amortecedor ali. Então ela tinha uma suspensão mais alta e também porque batia o pneu na caixa de bateria que tinha ali na frente. Do lado de dentro. Porque ela tinha o rebaixo para bateria, então pegava. A caixa de roda era menor. Então agora com essa solução de ter removido a caixa de bateria, a gente ganhou um espaço. Podemos colocar e-back na frente também. E também fizemos a peça de ajuste de cambagem com uniball para jogar o caster para frente e centralizar a roda, que esses carros é característico de o caster vir para trás. Ficar negativo. Negativo por causa da altura, né? É característico da carroceria, né?
Então existem essas peças. A gente já colocou, já tem a bandeja moderna, né, como eu falei, da Z3, da E36 e 46, já para trazer um pouco para frente, mas não foi suficiente. Então a gente teve que fabricar uma peça, né, com regulagem para ajustar o caster do carro. Eu ainda não aceito essa ideia de que até a suspensão da geração E36 veste nesse carro. E mais incrível, e 46 também, que é um anos 2000, 2000, são Deus do quase céu. 20 anos depois. O que é um atestado também de competência de projeto, né? Vamos lá, né? Os caras não iam insistir, especialmente no Série M, em algo que não funcionasse, né? Se funciona, continua. Eu acho que é muito da que a gente estava falando, a escola alemã é isso, né? Se funciona, vamos continuar usando. Sim. Né? E vamos embora. E essa parte de saias e elipse e spoilers aí? Sim, ela tem a saia frontal, M-Tech, né? M-Technique, a traseira, a lateral e o aerofólio traseiro também. São todos, vamos dizer, acessórios de época, né? Aqui a gente fala acessórios de concessionária ou de montadora. Né? Os bancos também foram colocados, são da mesma época geração. Aqui a gente tem uma situação meio parecida com a do visual externo, né? Então tem alguma coisa diferente. Você tem todo o contexto histórico do carro, mas tem alguma coisa, tem o sabor de customização, mas respeitando aí os elementos originais do carro, né? Sim, a gente sempre tenta, a maioria dos carros que a gente monta aqui, a gente tenta sempre trazer essa cara assim, vamos dizer, original, mas o que é original, o que foi melhorado. Tem um pouco daquela escola do Fuse, sabe? Aquela coisa de pegar aí uma coisa e falar assim, mas o que tá customizado, mas não é cara de customizada, né? Então a gente tenta sempre trazer um negócio com um pouco mais de respeitando o conceito, isso, né? Deixando o visual cara de original, mas, né, dando uma melhorada. A gente usa acessórios de época, acessórios de carro um pouco mais moderno, né? A gente vê pelas rodas, por alguns acessórios, né? Então aqui ela tem os bancos mais da uma geração, né? Da mesma geração, mas com os bancos esportivos, que o original da 316 a gente pode concordar que é um banco bem simples, né? Ela tinha originalmente o interior bege, né, que era o vermelho com bege. A gente passou tudo para preto, para ficar com essa cara mais sóbria. Até porque o carro agora com mais viso esportivo, acho que não combinava com esse visual bege mais chique, né? Então a gente passou. Então ela tem toda essa parte um pouco mais esportiva, né? Passou para o interior preto. Agora, esses carros dessa época, eles têm muitos elementos plásticos também, né? Sim. Que também eram na cor bege, né? Todos na cor bege. Aí como que vocês fizeram? A gente fez uma restauração e foram pintados num material específico para isso, para suportar a pintura, né? É que tem uma flexibilidade. Sim, ela mantém né? aquele soft touch, tato, né? O tato macio, mas sim. Né? São muitas peças foram compradas também na cor, como o puxador de porta, a maçaneta aqui, algumas coisas foram substituídas. Algumas coisas ainda são originais do carro, ainda vão sofrer algumas alterações, uns reparos ou substituições. É um carro que está sempre um work in progress, né? Então ela sempre vai ter alguma coisinha para fazer. E vamos pro cluster, né? Que acho que é a cerejinha do bolo aí da cabine, né? Como é que foi essa ideia aí? Como que nasceu essa ideia de fazer esse cluster totalmente customizado? Bom, isso eu vou te falar que foi o carro estava quase entregue, aquela coisa, tá tudo funcionando, tudo legal e o painel não ia. A hora o velocímetro não marcava legal, o RPM por ser um motor 6 cilindros e o painel ser de 4 cilindros tinha o multiplicador de impulso, né, que muda por pulso de bobina, ele marcava RPM errado, tinha hora que não funcionava. E a gente foi insistindo e teve uma hora que eu falei pro proprietário, falei, olha, posso dar uma ideia? Vamos fazer um painel do zero? Ah, não sei, aquela coisa, ele ficou meio... Aí eu comecei a desenhar, mostrar, fiz o projeto em 3D e tal. Aí a gente acabou indo para a impressora 3D, imprimiu e aí compramos os manômetros que estão aí hoje, né? São da ODG. Não são customizados, por mais que a gente pensou em fazer, eu achei que não tinha necessidade, era um painel que ficou muito sóbrio, ficou bem legal. E a gente comprou as peças e fez a montagem usando já as medidas dos manômetros, né, da ODG, pelo site a gente conseguiu pegar. Então enquanto chegava, a gente já estava imprimindo, foi assim, o negócio meio que na sorte, né, porque a gente foi pelo boletim técnico ali da ODG para saber fazer os furos, etc. E aí acabou dando acabamento para aparecer o resto do interior, né? Mantemos pintura, fizemos preto, deixamos um tom meio acetinado. Sim. E montamos respeitando as cores de época, né? Que são a iluminação vermelha, né? E deixamos bem em cima do visual original do painel do carro. Forração, aliás, falando de coisas sóbrias e escuras também, aqui no Tesla também tem um diferencial, né? Ele é feito em um suede, né? Tudo preto, bem minimalista. É uma coisa bem dos carros mais esportivos, né, da época e até hoje, né, a maioria desses carros esportivos usam interior preto, né, então eu acho que dá essa classe dessa escola, né, de
carros esportivos, né? Sim. Agora, fala pra gente qual que é a pegada desse carro, cara. A sensação de andar nesse carro. Olha, é um carro visceral, né? Vamos dizer, eu acho que é o melhor termo que define. É um carro que não tem airbag, não tem ABS, não tem controle de tração, não tem controle, né? É um carro, vamos dizer, é um animal selvagem ali. Você que tem que, né, tá ali controlando o humano. Então é um carro assim bem arisco, né? É um carro que assim, se você não tomar cuidado, ele te convida a fazer besteira, né? Então você tem que estar sempre ali se policiando, né? É um carro que melhorou muito com a escolha dos pneus, que os pneus que usavam antes não tinha tanta aderência, agora a gente conseguiu colocar uns pneus que realmente o carro caminha, né? Ele era muito imprevisível, assim, ele saía muito de traseiro, ele distracionava muito, agora ele tem chão, né? Sim. Então, Pensa no seguinte, isso aqui a gente tem, vamos chutar aí, sei lá, 260, 270 cavalos, talvez um pouco menos, enfim. Só que num carro que, vou chutar aqui novamente, mas imagino que seja algo entre 100 e 200 e poucos quilos mais leve do que o... Até mais. Ou até mais, eu acredito né? que seja mais leve. Que ele é menor em tudo, né? Em largura, em entre eixos, né? Sim, então pode dar até uma eu acho que o diferença acabamento dele é mais espartano, então ele não deve ter tanto peso de som, a gente tirou muita coisa, até por mais que a gente tenha tirado um 4 cilindros e colocado um 6, né? Tem essa troca, mas assim, ela perdeu muito, todas as mantas acústicas do cofre, todo um monte de acessórios que tinham lá saíram também. É verdade. Então isso pesa muito, a gente não tem essas partes. O M3 E36 ele deve estar na casa dos 1.400, 1.400 e poucos quilos, né? Então aqui esse carro deve beirar 1 tonelada e pouquinho, não deve ser muito mais pesado que isso. Cara, então ele está explicado o que esse carro caminha, né? Não, ele é um carro bem rápido, ele é bem explosivo, é legal que é elástico também. É um motor que, por ser aspirado, né, tem aquela, e é um motor de alta rotação, então ele continua empurrando todas as RPMs, é bem legal de andar. Ele é quase 86 por 86, né? Esse motor ele é 86 por 85 e 8, né? Então é liso, né? Ele gira soltinho. Ele é um motor muito assim, é impressionante a forma que ele ganha velocidade, ele responde rápido. E agora, qual que é a ideia do dono? Beleza, o conceito do projeto eu vi que ele começou com uma necessidade, né, de resolver algum SOP que já estava começado, mal resolvido, foi caminhando para o que a gente está vendo agora, né? Mas qual que é o uso que o dono do carro faz? Qual que é a ideia por trás agora que o carro está pronto, né? É um carro assim, na verdade ele veio como um carro assim, era um hobby dele, vamos dizer, é um carro que ele ia fazer, vamos arrumar um probleminha aqui, arrumar um problema, virou um problemão, a gente arrumou tudo, né? Tudo não, ainda sempre tem umas coisinhas, sempre tem alguns detalhes que a gente deixa, porque eu acho que é até legal o que a gente estava falando. De manter a ideia sempre de estar fazendo alguma coisa. Sempre uma meta, um objetivo, uma próxima fase. Para não cansar do carro, porque você termina um carro 100%, fez tudo, comprou tudo novo, você perde um pouco esse, putz, e agora? Acabou, vou comprar onde outro, eu vou comprar outro. Bom, então aqui sempre tem alguma coisinha que dá pra gente melhorar. Né? E tem um detalhe, esse carro quando chegou para você estava numa condição que frequentemente o carro acaba virando sucata, que é uma ideia de um projeto muito radical, que começa mal executado, e aí vai mexendo, vai descobrir que tem um monte de coisa, muita gente desiste nessa hora. Sim, e é engraçado que o dono, ele acreditou no carro, no projeto, na ideia. Podia. Assim, é um cara que, assim, o proprietário ele tem a visão, é muito difícil você achar um cliente que tem a visão de ver aquilo lá pronto, realizado. Sim. Albert, parabéns pelo trampo. Obrigado. E parabéns aí também ao proprietário aí pelo projeto que ficou. Com certeza ele tá a ideia, feliz e orgulhoso. Essa troca foi muito boa. Foi bacana para ambas as partes, né? Porque a gente pôde fazer um estudo legal, né? Uma construção legal ali de ideias, colocar no papel, né? Tirar do papel, no caso, né? Sim. E ele também realizar um sonho, que é um carro que ele é apaixonado. Não tem como não se apaixonar, né? Sem dúvida. É um carroceria maravilhosa com um drivetrain incrível. Né? Perfeito. É isso. Valeu, gente. Até a próxima aí. Desde que a gente começou o Mal Drives, eu tenho conseguido realizar alguns sonhos de criança. Nós estamos aqui num Glasspack Cobra, gente. É um Cobra, o primeiro Cobra nacional, réplica de Cobra nacional, né, feito pelo Jerry Cunningham e o Donald Pace, né? E estamos aqui do lado com o Alec Cunningham, que é o filho do Jerry Cunningham, né?